talvez ficará marcado na sua história, porque Deus tem algo a realizar em nossa vida esta tarde, e Deus não pode adiar mais o que Ele tem conosco. Aleluia, glória a Deus. Eu trago uma saudação do nosso pastor Samuel João. O desejo do nosso pastor é também estar aqui conosco, mas desde já eu louvo a Deus pela sua vida, porque tem nos disponibilizado para estar aqui. Agradeço a direção, ao pastor desta amada igreja, e eu quero dizer, irmão, que estou muito satisfeito esta tarde, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Convidei ele para vir comigo, e sei que ele já estava aqui primeiro do que eu e do que você, e ele vai contar a minha e a tua história nesta tarde. Você crê? O Espírito Santo de Deus marcou um encontro comigo e contigo, e a partir de hoje eu e você não seremos mais o mesmo, porque o Espírito de Deus se apoderará de nós, como ele se apoderou de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero parabenizar o conjunto aniversariante, 25 anos, bodas de prata. Que Deus possa nesta tarde entregar um presente que não tem nas vitrines aqui nesta terra, mas que é exclusivo das vitrines celestiais, que é a unção do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Deus deixará algo em ti nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mandará da sua glória sobre a tua vida nesta tarde. Se ligue no céu. Se você veio adorar a Deus, eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma. Agora, se você veio olhar para o irmão Alain e medir o conhecimento que ele tem, você sairá da mesma forma nesta tarde. Mas o Espírito Santo de Deus é grande, o irmão Alain é pequeno, mas eu rogo as orações dos santos para que Deus possa abrir nesta hora a janela dos céus, as portas dos céus, e derramar sobre nós a unção da sabedoria da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tema é muito forte nesta tarde, quando fala no Salmo de número 89, abra sua Bíblia, e vamos meditar na palavra do Senhor nesta tarde. Salmo de número 89, o nosso amado aqui leu do versículo 28 até o versículo de número 34, que é o versículo chave nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Fizeram parafraseando ali, diz: não quebrarei a minha aliança. É muito forte, irmão, quando a gente vê essa expressão, porque é o próprio Deus que está falando, é o próprio Deus que está se expressando e dizendo que Ele é um Deus que não quebra, que não vai quebrar a aliança. Mas quando nós olhamos os versículos anteriores, a gente vê que tem uma condição para que Deus não possa quebrar esta aliança, para que Deus não possa quebrar este concerto. Diz a palavra do Senhor que Deus é aquele que não quebra a aliança para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que escondem a sua palavra no coração, para aqueles que não profanam, não desobedecem, não faltam com reverência aos preceitos do Senhor. E para estes que guardam com tamanho zelo as palavras do Senhor, Deus, Ele faz um pacto. Deus, Ele faz um concerto com estes. E aqui, quando nós olhamos o Salmo de número 89, Deus estava falando. Davi estava lembrando do pacto que um dia Deus fez com ele. Ele estava expressando através deste hino, através deste salmo, o grande favor ou a grande aliança que Deus um dia fez com ele. E como Davi estava tão alegre com tamanha promessa que Deus fez, observe que para que nós entendamos melhor nesta tarde sobre o Salmo de número 89, nós devemos voltar, louvado seja o nome do Senhor, e ver no livro ao qual
fala do nosso profeta Samuel, segundo Samuel, nesta tarde, no capítulo de número 7, vai falar a respeito desta aliança que um dia Deus fez a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 7, irmãos, no livro do 2 Samuel, Deus usa a boca de um profeta. O nome deste profeta era Natã. E nós nos deparamos com o versículo de número 8. Quando Deus usa poderosamente a vida deste profeta e diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais. Então farei levantar depois de ti tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Louvado seja o nome de Jesus nesta tarde. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castilo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa, o teu reino serão firmado para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. É sobre, irmão, esta passagem que Davi estava lembrando. Ele se lembra o dia em que o profeta Natã chega até ele e ali, instrumentalizado pelo Espírito de Deus, lhe dirige esta profecia que marcou a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Se você observar no começo do capítulo 7, nos primeiros versículos, você vai ver Natã falando que ele, sendo homem, habitava até mesmo em casa de cedro, mas o Senhor não tinha uma morada, o Senhor não tinha uma casa. É certo que Natã se adianta em dizer isso, mas Natã não sabia ainda os propósitos de Deus. Mas este mesmo Natã foi usado para abençoar ou para a edificação da vida de Davi. Quando Deus usa Natã e dirige esta profecia a Davi, a vida de Davi nunca mais foi a mesma, porque Deus estava dividindo com Davi um projeto. Deus estava dividindo com Davi uma promessa. Quando nós falamos de promessa, nós estamos falando de palavra. Quando alguém nos entrega uma palavra, nós confiamos naquela palavra, seja qualquer que seja o assunto ou o objetivo que seja estas palavras para a nossa vida. Mas para que nós viemos confiar em uma promessa, nós temos que conhecer a pessoa. Nós temos que ter intimidade com esta pessoa. Se nós não tivermos intimidade ou não conhecermos a conduta de tal pessoa, ninguém vai confiar nas palavras desta pessoa. Até mesmo pessoas que estão perto de nós, que convivemos com ela, muitas vezes nós não acreditamos nas promessas ou nas palavras, porque nós sabemos que ela pode falhar. É onde o Espírito Santo de Deus, lógico que usou
esta expressão e dirigiu a quem escolheu o tema, é porque Deus ele quer tratar conosco nesta tarde sobre a sua intimidade para com a igreja. Porque Deus nos faz confiar em suas promessas, em suas palavras, porque nós temos intimidade com Ele. Nós conhecemos a sua conduta. Nós sabemos que nós podemos falhar, as nossas promessas podem falhar para com Deus. Mas uma vez uma palavra saída da boca do Senhor, é como ele disse ao profeta Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está determinando para a minha vida e para a tua vida nesta tarde algo que era impossível, porque Deus se agrada da nossa intimidade com Ele nesta tarde. Só confia quem tem intimidade com o Senhor. Se você não está confiando nas promessas de Deus, é porque você ainda não o conhece. Se a tristeza, se o desespero, se a agonia tem tomado de conta de você, isso só quer dizer uma coisa: você não está andando muito com este Deus, está faltando intimidade para com Ele. Mas irmão Alain, eu sou carne, tu és carne, mas o teu espírito tem contato. Tem um atributo na alma do homem chamado fé, que Satanás tem tentado roubar há muito tempo. A condição, irmãos, quando nós recebemos uma promessa humana, Deus, as promessas dos homens, eles querem algo em troca. É como uma troca de interesses. Nós vemos muito por aí na política. Olha, se tu votar em mim, eu vou te dar isso. Um emprego já é certo. Isso é no meio dos homens. Mas com Deus é diferente. Porque nós não temos o que oferecer a Deus para que Ele se agrade e venha se interessar para dirigir uma promessa. A promessa para se cumprir na nossa vida é condicional. Mas o amor de Deus para conosco é incondicional. É por isso que Ele escolhe, mesmo sabendo que nós podemos falhar, mesmo sabendo que nós podemos fracassar, Deus se agrada de nós e dirige uma promessa. E Deus, Ele quer tão pouco de nós. Ele quer apenas que nós acreditemos nas promessas. Deus quer que apenas nós venhamos confiar em suas promessas. Tão pouco. O pacto, ele pode ser feito, o pacto ou o concerto, ele pode ser feito entre duas pessoas ou mais, entre duas nações. Mas o pacto, ele tem o mesmo objetivo. Ele tem a mesma função. É quando duas pessoas entram em um acordo, em determinada causa, para obter um determinado resultado. Mas Deus, quando Ele só faz conserto para os seus amigos, quando a Bíblia diz no Salmo 89, louvado seja o nome do Senhor, quando a Bíblia diz no Salmo 89, o versículo de número 34, não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Conserto, uma aliança, fala de intimidade para com o Espírito de Deus. Quando nós olhamos o profeta Oséias no capítulo de número 6, lógico que ele, usado pelo Espírito de Deus, ele diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias estava falando de dois passos muito importantes na vida do homem. Nós temos que conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando a gente vem para Jesus, nós estamos conhecendo, tendo um primeiro contato com o dono do concerto. Mas quando nós entramos num processo chamado santificação, que primeiro nós somos adotados, é por isso que nós hoje somos chamados filhos de Deus, como disse João.
Depois nós somos justificados pela fé, como disse Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, no versículo de 8 e 9. Pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas depois da justificação tem um processo que é chamado processo de santificação. E é neste processo que nós prosseguimos. É neste processo que Deus vai ver se verdadeiramente o nosso pacto está firmado com Ele. É neste processo que Deus vai observar e vai analisar de longe se nós estamos zelando pelo seu conserto, se nós verdadeiramente valorizamos o seu pacto. Quando nós falamos em pacto, nós nos lembramos dos patriarcas. Quem não se lembra de Noé? A Bíblia diz que Deus se entristeceu, aleluia. Se arrependeu de ter criado o homem porque o homem desagradou a ele. A terra estava em iniquidade. Mas Deus, um dia, quando estava chorando, aleluia, Ele viu um homem na terra. Ele não viu um homem, mas ele viu uma probabilidade de um pacto, porque ele viu a fé de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro, andava em retidão diante de Deus. E a postura que Noé tomava diante da sociedade corrompida fez a diferença naqueles dias. Quando Noé coloca no seu coração de adorar ao Deus dos céus, quando todos abandonaram, quando todos nem se lembravam de Deus, Noé tinha um pacto. E quando Deus vê, aleluia, a fé de Noé, ele diz: eu estou vendo a chance de uma nova amizade. Eu quero fazer amizade com aquele homem ali. Aquele homem tem algo que me chama a atenção. A fé, irmão, é a única coisa que chama a atenção de Deus para nós. É por isso que quando Jesus caminhava pelas cidades, por Jerusalém, por Samaria, quando ele via um homem jogado no chão, um cego à beira do caminho, mas quando ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o povo olhava e dizia: está vendo que Jesus não vai parar para falar com esse homem? Cala a boca, ele não quer nada contigo. Mas Deus, como disse, ele falou com o profeta Samuel, ele não olha a aparência, mas ele vai lá no que está dentro do coração do homem. É na fé. A fé é a única coisa que pode ligar o mundo sobrenatural ao mundo natural. A fé é a única coisa que abre a porta da dimensão celestial. É a única coisa que pode nos fazer chegar mais perto de Deus. É por isso que Jesus não suportava e parava. E um dia Deus, chorando, olhou e viu a vida de Noé e disse: não, eu tenho algo a realizar naquela vida. Chama Noé e faz um pacto. Noé, faz uma arca. Vai se salvar você e sua família. Prepara tudo. Aí vem uma chuva. Fica Noé na posição, fica na brecha. Faz o que eu te mando. E Noé avisando. Aí vem o dilúvio. O povo: isso é conversa. Noé está ficando louco, nunca choveu, agora é quem vai chover. Mas Noé continuava, perseverava, era o conserto, era o pacto. Era o invisível, ele acreditando no invisível, no dono do conserto. E o povo dizendo: Noé, ele construiu na arca, e o povo dizendo: Noé, tu está ficando louco, está gastando madeira, Noé. Está gastando o teu tempo. E o coração de Noé ardendo. Ele disse: eu sei. Em quem eu tenho crido. Aleluia. A fé de Noé foi como um lenço enxugando as lágrimas de Deus. E Deus acreditando num recomeço na história da humanidade. Olha, Noé, eu vou destruir a terra com água, mas de ti, aleluia, é de ti que vai sair uma nova história. Vou colocar um arco no céu. E quando este arco aparecer, é porque eu estou firmando uma aliança contigo. Talvez não é diferente para os nossos dias o que você está passando. A tua aliança tem incomodado a vida das pessoas.
A tua postura de crente na escola, no trabalho, tem chamado a atenção. E muitos dizem, está perdendo a juventude. Está perdendo o tempo, mas você está construindo a arca. Você está construindo a sua salvação, porque a arca era o símbolo da salvação. E o que tu estás fazendo hoje para Deus não é em vão. Se prepara, porque o dilúvio de Deus está vindo aí. O juízo de Deus está vindo sobre a terra. Mas Deus vai honrar a minha e a tua fé. Deus vai honrar o pacto que Ele fez comigo e contigo. Não abre mão do pacto que Deus fez contigo na terra. Quando nós olhamos a vida de Abraão, Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, faz promessa, diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer tu prosperar, ser tu uma bênção. No capítulo de número 17 você pode ver isso, Deus mudando o nome de Abraão. Abre a sua Bíblia, veja o concerto que Deus faz com Abraão. Aleluia. Sendo Abraão, versículo 1 do capítulo 17 de Gênesis, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei o concerto entre mim e entre ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é, e será o pai de uma multidão de nações, e não chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Quando nós aceitamos, irmãos, o concerto de Deus, ou zelamos pelo pacto ou pela aliança que Ele tem para conosco, Deus Ele faz algo tão grande. Há uma série de benefícios para o crente ou para aquele que quer obedecer a palavra de Deus. Há uma série de benefícios quando nós fazemos uma aliança com Deus. Aparentemente, quando uma pessoa faz um acordo com outra, ela vê os interesses, o que será favorecido a ela. Nós, quando fazemos um acordo com Deus, um pacto com Deus, nós só temos a ganhar. Mas se nós olharmos do lado de Deus, o que Deus ganha? Nós, quando fazemos um pacto com Deus, herdamos a vida eterna, temos a sua proteção, temos a sua bondade, temos a sua misericórdia, recebemos a sua sabedoria, recebemos o seu livramento, a solução para a nossa família, a bênção sobre a nossa casa, a emprego, a casa, a bênçãos materiais, a bênção espiritual, a livramento de morte para aqueles que não servem ao Senhor, mas através da nossa intercessão, guardando o concerto, Deus também livra os nossos. Mas e Deus, o que ganha de nós? Seres falhos, corruptíveis, cheios de defeitos. O que temos nós para oferecer, para trocar com Deus? Oh, aleluia, Jesus. Nós não temos nada. Aleluia. Nada. Aleluia. Absolutamente nada. Adoro, Jesus. Tínhamos, aparência nós não tínhamos. Glória a Deus. Estávamos condenados, mas Ele se fez inocente por nós. Acreditou em nós. Glória ao Rei da Glória. O que Jesus viu em mim e em você esta tarde? Glória a Jesus. Reflita. Aleluia. Porque pelos nossos méritos, se eu evangelizasse o ano inteiro, não faltasse culto, não faltasse escola dominical, não faltasse nenhum trabalho na igreja, fosse santo, irrepreensível, fizesse qualquer outra coisa, nada poderia me justificar diante de Deus, diz o profeta Isaías, como trapo de imundícia.
polícia. Diante de Deus, as nossas justiças. Você entende que é somente pela misericórdia, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, que eu e você somos inocentes e justificados diante de Deus. Porque Deus quer somente que você acredite, só isso. Deus só quer que você acredite nele. A única coisa que Deus quer nesta troca é a sua fé. Nada mais. Aleluia, Jesus. Aleluia. É interessante porque o conserto que nós fazemos com Deus muda o nosso nome. Assim como ele mudou o nome de Abraão. Aleluia, Jesus. E Deus diz: olha, Abraão, meu conserto será contigo. Agora, ser perfeito. Aleluia. Ser uma bênção, Abraão. Glória ao Rei da Glória. Abraão, tu não vai mais chamar Abraão. O teu nome agora será Abraão, porque de tua descendência, olha, tu serás o pai de uma multidão de nações. Deus estava prometendo a Abraão o impossível, mas Abraão estava crendo. Abraão estava abraçando essa sociedade com Deus. Pacto é uma sociedade. Eu e você muitas vezes não temos muito para oferecer a este Deus, mas a sociedade com Cristo nós só temos a ganhar. É como se Deus entrasse por essas portas aqui esta tarde, abrisse uma maleta e dissesse assim: eu venho nesta tarde ter um negócio contigo. Vim conversar contigo cara a cara, porque eu quero colocar as coisas no lugar na tua vida. O negócio que eu tenho contigo, você entra com a sua fé e eu entro com a vitória. Você entra com a perseverança e eu entro com vida eterna, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Tu entra com as tuas fraquezas e eu entro com o meu poder, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Tu entra com as tuas lágrimas, mas aí eu entro com o consolo, porque ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Era manda semendária. Tu sabe quem é que está marchando nessa tarde aqui? É o general das divisas de fogo que veio ao teu encontro esta tarde. A tua causa hoje, Deus diz: eu vou colocar gente. Guarda meu conserto. Fica com a minha aliança. É dessa macerária. E tu vai ver o que eu vou fazer com o teu nome. Talvez ninguém ganhe nada pelo teu nome. Ah, é fulano. Ah, é só um auxiliar. É acabante. Ah, é só um diácono. É só um jovem. É, eu conheço. Canta lá naquele conjunto, né? Eu conheço. Como é o nome mesmo dele? Mas se prepare, porque se tu guardares o conserto de Deus, Deus vai começar a mudar as coisas na tua vida. Deus vai começar a mudar o teu nome. Porque quando a gente coloca no coração de honrar o nome do Senhor, Ele honra o nosso na terra. Deus é Deus de aliança. Deus faz um concerto com Abraão no capítulo 17 e no capítulo 22 ainda continua. Eu quero ver se Abraão é homem mesmo para guardar o concerto. Eu vou provar se Abraão, ele está acreditando mesmo em mim. Glória a Deus. Eu vou olhar se ele está valorizando mais a minha aliança. Eu quero ver se Abraão está me amando mais do que qualquer outra coisa. Aí no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus escolhe provar Abraão. Aleluia.
Quando você vai ler no capítulo de número 22, é uma história que é impossível você não derramar lágrimas. Abraão, vendo o invisível e o impossível, segue o monte, aleluia, com seu filho Isaque, o filho da promessa, o único filho que ele tinha. E Deus de longe observando, aleluia. Quando Abraão, no meio do caminho, se depara com a indagação do seu filho Isaque, dizendo: pai, eu estou vendo que o fogo, que a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para ser imolado? Meu filho, Deus para ti, cordeiro proverá. Abraão estava dizendo: meu filho, Deus mandou eu fazer, eu estou fazendo. A responsabilidade é dele, eu estou fazendo só a minha parte. Ele mandou, meu filho, eu acreditar, Isaque, somente. A minha parte do trato, do negócio, da sociedade eu estou cumprindo. Ali estava o coração de Abraão amarrado no altar para ser imolado. Mas a voz de Deus que fez aliança é a mesma voz que intervém na história daqueles que querem honrar o nome do Senhor. Abraão, a tua mão não estende para matá-lo, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E um cordeiro que no mato preso estava, avistou. Imagina a alegria que Abraão teve naquele dia. Às vezes, quando Deus faz um concerto com a gente pensa que Deus está pedindo demais de nós, né? A gente pensa que é tão doloroso o processo para guardar a aliança, que muitas vezes a gente quer abandonar a aliança. Quando pensa no preço, quando pensa nas noites mal dormidas, quando pensa no jejum, quando pensa no escárnio, quando pensa no desprezo do marido, quando pensa no desprezo da esposa, quando vê os filhos desviados, quando vê os filhos longe do caminho do Senhor, quando vê as portas de emprego se fechando, quando vê o filho doente, quando vê o pai e a mãe doente, aí a aliança começa a ser colocada em questão. E nós começamos a reivindicar e dizer: Deus, e eu não tenho feito assim, e eu não tenho trabalhado para ti, e eu não tenho assim, e a promessa que tu me fez naquele dia, será que foi a carne? Será que o irmão se usou? Será que Deus ainda está comigo? Tu não pediu para eu falar contigo nessa tarde? Ela Jesus, eu quero uma resposta hoje. Jesus está te dizendo: não é como tu quer, não, é como eu quero. No meu colarinho ninguém pega, diz o Senhor. Porque me encostas no canto da parede e fica me dizendo: se eu não fizer, tu não vai começar a fazer o meu trabalho. Quem tu pensas que é? Adai, tu manda começar, eu mando e tu obedece. Assim diz o Senhor. E tem um tempo para tudo na terra. Mas estou eu provando se tu verdadeiramente tem negócio comigo. Não disse a ti que ainda um pouquinho de tempo eu iria chegar. Descansa debaixo da minha sombra. Para de espernear para um lado e para o outro. Estou eu trabalhando na tua paciência. É camaçaria, meu Deus. É forte. É forte o que Deus tem contigo esta tarde.
É hoje que Jesus vai te pegar e vai te batizar aqui, viu? Essa dúvida, quando tu vai falar em mistério, aí tu pensa que é a carne. Jesus está repreendendo essa dúvida hoje. É hoje que Deus vai te pegar nesse lugar e vai te sacudir. É hoje que essa incredulidade na chamada, mas eu. Quem sou eu, irmão Alan? Tu não é ninguém não, mas quem está aqui te escolheu, eu vou dizer uma coisa. É forte demais. Aleluia, a sociedade com Cristo é assim. Tu entra com os sonhos e Deus entra com a realização do seu projeto. Ai, Nemi, que a sombra adora. Tu não veio para me adorar não, tu está adorando é a Ele. É tu e Ele nessa tarde. É tarde de conserto. Se tu quebrou tua aliança, refaz hoje. É tarde de arrependimento. É tarde de confissão. Confessa a Ele. Esse negócio tem comido o teu juízo. Essa culpa tem tirado o teu sono, tem apodrecido os teus ossos. Mas Jeová te trouxe aqui e diz: eu sou um Deus de uma nova aliança. Eu sou um Deus de um novo começo na tua história. Sabe por que eu falo com tanta ousadia nesta tarde? Com tanta convicção? Porque quando eu tinha 9 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Me entregou alguns dons espirituais. E começa ali um ministério na minha vida. De muitos barrancos e muitos muros eu tive que pular. E um dia por volta dos 10 anos de idade, era um dia do meu aniversário, eu pedi um presente ao meu pai e o meu pai disse assim: eu não posso lhe dar. Mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus me visitou na madrugada. Nós passávamos uma prova muito grande dentro daquela casa. E quando eu chorava na madrugada, naquele tempo a gente morava em São Paulo, era um quarto só. E ali eu chorava com um pano na boca, mas orando e dizendo: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais essa situação. E Deus, irmãos, Ele é fiel. Na maçaneta da porta da cozinha eu ouvi mexer. Pensei comigo: é um ladrão. E de repente a porta se abre e dentro da casa começa a se ouvir uns passos. Meu coração tremia. E quanto mais meu coração tremia, mais ele ia se aproximando. Na visão, quando eu olhava, eu estava de costas para a porta. E quando eu olho para a porta, eu vejo um varão de mais ou menos uns 2 metros. Todo vestido de branco, que o branco parecia que ele estava vestido de luz. As divisas que tinha naquele homem era de fogo. Eu não contemplava o seu rosto. As paredes do quarto eram pintadas de amarelo, ficaram brancas. E era meia-noite e ficou como meio-dia a luz que havia dentro daquele quarto. Aquele varão começou a passear dentro do quarto e agora eu não mais chorava de tristeza, mas de alegria. E o mistério de Deus começou a me envolver. E eu comecei a falar em línguas estranhas. E a alegria do Espírito começou a voltar para o meu coração. Ele apontou para a parede e de repente aquilo ficou um telão. E eu vi um homem em cima de um lugar assim, de paletó de costas,
jogando pão para o povo. E ele disse assim: isto é o que eu tenho preparado para ti. A partir de hoje eu sou o teu pai, o teu melhor amigo, e eu vou cuidar de ti. Eu vou suprir todas as tuas necessidades. Não vai te faltar nada. Será doloroso o processo que tu passará lá do outro lado. Deus falando que eu viria para a cidade de Serra Talhada. E lá eu vou te amadurecer. E trabalharei no teu temperamento, na tua personalidade. Farei de ti um homem de minha confiança. E tu passarás por isso e por isso. E naquele dia, irmãos, Deus disse assim: receba o presente que eu te dou. Quando ele mostrou a mão, era uma luz. Eu não vi mais nada, apaguei e caí no quarto. Com 6 meses depois, Deus me leva para a terra de Serra Talhada. E tudo que Deus disse aconteceu. Esta promessa está se cumprindo e tem se cumprido na minha vida. Quando eu me olhei no espelho semana passada, eu nem me lembrava mais. E quando eu olhei de costa, o paletó era o mesmo homem. Lá e me assombra no espelho. E Deus disse: tu se lembras daquele homem jogando pão para uma multidão? E hoje eu estou aqui pregando a palavra, porque o pão é símbolo da palavra de Deus. Deus falou, Deus está cumprindo e tem cumprido. E qual foi a promessa que Ele te fez? Eu te pergunto. Qual é o conserto que Ele fez contigo? Tive dúvidas. Quando eu tive dúvidas da promessa, eu digo: Deus, cadê o negócio? Aí Deus me chama para o ministério. Mas isso é outro dia que eu venho contar. Mas Deus, irmãos, quando Deus faz uma promessa, Ele zela. Não quebrarei a minha aliança. Deus está dizendo: eu ainda estou no negócio para te dar vitória. Aleluia. Eu ainda tenho algo tremendo a realizar contigo. Quando Deus faz promessa a Abraão, aos patriarcas, a Isaac, quando nós vemos no capítulo de número 26, a grande fome assolando, Isaac desce para Gerar. Deus diz: não desça para o Egito, vai para a terra de Gerar. Mas a terra de Gerar é terra seca, mas vai para lá que eu tenho um negócio contigo, é lá. É interessante porque quando nós guardamos com Deus, Deus nos faz tomar decisões que muitas vezes parecem loucas. Deixar de ir para o Egito, uma terra tão boa, tão cheia de fartura, para ir uma terra que não tem nada. Mas Deus prova até onde está indo a nossa fé e a nossa confiança nele. Se Deus está mandando tu fazer algo, se Deus está mandando tu tomar uma decisão na tua vida, começa a tomar. Porque a aliança exige decisões ousadas. Pacto com Deus exige ousadia na presença dele. É melhor descer para a terra de Gerar do que descer para o Egito. Talvez tenha dado vontade em ti de voltar para o Egito, ou de ir para o Egito pensando que lá vai ser melhor para você. Egito é símbolo do mundo. Mas fica em Gerar, porque o teu negócio é em Gerar. Deus vai fazer tu prosperar na terra seca, para que depois o povo venha dizer: mas rapaz, somente Deus poderia fazer isso na vida daquele jovem, daquela jovem. Somente Deus poderia mudar a história dele, porque estava numa terra seca, não tinha para onde ir, não tinha futuro.
Talvez tu diga, para onde eu vou, Jesus? Como é que eu vou crescer na minha vida profissional? Como é que eu vou crescer na minha vida espiritual? Talvez lá Jesus seria melhor para mim. Mas diz o Senhor para ti, quem sabe o que é melhor para a tua vida sou eu nesta tarde. Fica na tua posição. E ainda que se levante o espírito do governador, não sai do teu lugar. Deus ainda tem aliança. Quando o rei Acabe pediu a Nabote a vinha dele, ele diz, eu não posso te dar não, porque é herança da minha família, eu não dou, eu não vendo. Mas Jezabel tramou contra a vida de Nabote, tomou a vida de Nabote, mas ele diz, eu não abro mão da herança, eu não abro mão do que é meu, do negócio, da minha família, da minha herança. Pode tirar a vida, mas eu não dou e não troco e não vendo. Ainda que custe a tua vida para defender aquilo que Deus tem te dado, não abra mão, não venda. Aleluia. Não negocie o que Deus tem contigo. É melhor comer pão no cárcere do que se sentar nas mesas de Jezabel e se fartar da corrupção. Satanás tem vindo com bandejas para a tua vida. Mas não se conforma com bandeja, porque o teu Deus tem uma mesa toda preparada para ti. Tu estás se conformando com tão pouco. O que Deus tem contigo é maior, é muito mais excelente o que Deus tem contigo nesta tarde. E assim Deus continua, faz o pacto com Jacó. Com Jacó, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo número 35 do livro de Gênesis, você vê Deus renovando a aliança que Deus tinha com Jacó. Quando Deus renova a aliança com eles, olha, é hora de voltar, Jacó. Volta para a terra dos teus pais, tu vai ter que se encontrar com teu irmão lá. Mas eu tenho um negócio contigo. Eu vou fazer algo grande contigo. As promessas que eu fiz a Abraão, a Isaac, eu estou confirmando em ti. Levanta um altar. Para que nós venhamos ter uma vida, irmão, de aliança e de amizade, de intimidade com Deus, precisa-se de um altar perante a face de Deus. O altar é a lembrança, é o memorial em que Deus cumpriu e sempre cumprirá as suas promessas. Só que hoje o altar é o símbolo das nossas vidas. É a construção ética, moral, psicológica ou qualquer que seja outra área da nossa vida. É Deus construindo este altar através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Entenda que Deus quer você de todo jeito. A própria oferenda é a sua vida, para que o fogo do Espírito Santo queime a sua história e tire de mim e de você toda a iniquidade, todo o pecado, toda a inveja, toda a divisão, toda a contenda. Eu canto mais bonito, eu prego mais bonito. Se eu tivesse lá, eu faria melhor. Porque eu tenho, fulana não tem. Porque eu oro mais, fulano não ora. Mas quem sabe se fulano ora ou não ora é Deus. E quem está regendo e dirigindo aqui é Deus. E quando Deus está na frente do negócio, eu e você tem que ficar de boca fechada e aguardando somente as ordens, as exigências dele para com a nossa vida. Porque eu e você, disse Jesus em Mateus capítulo 12, que prestaríamos conta pelas nossas palavras. Aleluia. Vigia. Talvez o altar esteja faltando uma pedra.
mas é justamente a pedra da humilhação que fará a diferença no altar da tua vida. É necessário passar. É necessário chorar. A semente do Evangelho, ela somente germina. Não é com qualquer água ou qualquer líquido que ela pode germinar. A semente do Evangelho, ela somente germina com as lágrimas daqueles que semeiam. Porque os que semeiam em lágrimas, como disse o Salmo 126, eles colherão com alegria. Então as lágrimas, são elas que fazem germinar a semente. Aleluia. É a promessa de Deus, é como se ela crescesse, brotasse através das nossas lágrimas. É necessário chorar, é tanta pregação de alegria, certo? Mas é necessário também eu e você chorarmos pelas almas. Almas estão caminhando e padecendo. E é por causa da ausência de lágrimas na igreja. Um dia eu perguntei ao Espírito Santo por que não acontece mais milagres como acontecia antigamente. Por que não acontece mais prodígios como acontecia antigamente? O Senhor disse, é porque o meu povo não quer chorar comigo pelas almas. Eles valorizam mais os seus interesses. Mas eu quero de ti choro no meu altar. É tempo de chorar, né, Camassomeni. É tempo de pararmos de sermos egoístas e pararmos de procurarmos os nossos interesses e nos preocuparmos mais com os interesses de Deus, com a aliança que Ele fez conosco e Ele possa fazer com outros. É tempo de retornar aos primeiros passos. Nesta tarde, eu vou terminar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós nos deparamos, irmãos, quando nós falamos de concertos, citamos aqui alguns, e nós vemos a trajetória do Velho Testamento desta forma. Deus fazia uma aliança com o povo desobedecia, a aliança era quebrada, Deus levantava um profeta, Deus levantava um homem, o povo retornava para os caminhos de Deus. Quando o povo retornava, Deus dava vitória sobre os inimigos. E assim é a trajetória de Israel, de altos e baixos. Aleluia. Mas quando Deus diz a Davi, que nós sabemos que Davi é um símbolo de Jesus Cristo, nós observamos que ele é uma figura de Cristo nas Sagradas Escrituras. Um homem que desceu ao ribeiro, um menino que desceu ao ribeiro e apenas com 5 pedrinhas colocou numa forja e foi se encontrar com o gigante, mas apenas uma usou para derrotá-lo. Assim também o nosso Cristo tinha 5 livros da Torá para usar, mas usou apenas um, o livro de Deuteronômio, para vencer a Satanás no dia da tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Cristo é um símbolo. Cristo, como a própria Bíblia diz, ele é a raiz de Davi. E nós entendemos que ele é a raiz de Davi quando Deus diz e fala sobre a edificação do templo. Porque até então Deus habitava em tendas, em tabernáculo, algo passageiro. Mas havia um projeto no coração de Deus, era a revelação do templo. Deus queria um lugar para habitar temporariamente, é lógico. Era neste templo que ia ser construído, em que o Senhor habitaria, lá no lugar santíssimo, e o povo prestaria culto. Era através do templo que Deus se ligaria ao povo e renovaria o concerto, renovaria a aliança. Mas Davi, como era um homem de mãos de guerra, e as suas mãos estavam manchadas com sangue, Deus levantaria Salomão, seu filho, o herdeiro do trono. E Salomão
seria o responsável para a execução deste projeto. Deus apenas dá a planta a Davi, quando nós vemos no livro do 2 Samuel. A execução nós vemos no livro de Reis, pelo próprio Salomão. Aleluia! E teve muitos revés para que isto não acontecesse. Mas quando Deus está no negócio, as coisas são diferentes. Tentaram de tudo, tentaram fazer parar Salomão neste projeto. Mas Deus tinha algo a realizar através da vida de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós, irmãos, entendemos que Davi é um símbolo de Cristo, Salomão é um símbolo de quem? É o símbolo do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele diz que vai para o Pai e diz que não deixaria nos órfãos, ele estava enviando o Espírito Consolador. Ele estava falando sobre a execução de um novo templo. Aleluia. Jesus estava falando sobre um novo lugar de habitação, sobre uma nova aliança. É da linhagem de Davi que vai sair o Salvador do mundo. É da linhagem de Davi que vai se cumprir as profecias de Jeremias, de Isaías e dos profetas. Deus estava levantando o concerto. E tudo isso para cumprir uma promessa que ele fez lá em Gênesis capítulo 3, e o versículo de número 15. Quando ele olha para a mulher e diz: olha, de ti sairá um, da tua semente. E ele vai ferir a cabeça da serpente, e ela vai ferir o seu calcanhar. Ele vai pisar na cabeça dela e ela vai ferir o seu calcanhar. Ali estava a promessa que o nosso Cristo venceria na cruz do Calvário a vitória sobre o pecado. Ali estava marcado naquela promessa. E no desenvolver da história de todo o Velho Testamento, Satanás estava atento a esta promessa, porque ela poderia se cumprir a qualquer momento. É por isso que o inimigo tentava. Veja como ele fez com Moisés. Quando vai nascer Moisés, o inimigo usa Faraó e diz: olha, começa a matar todo menino, todo macho de 3 meses. Já era o inimigo por trás, querendo acabar com o libertador. E assim vai na história. Mas quando Deus prometeu, Ele é o mesmo Deus que cumpre. E as circunstâncias começam a trabalhar para o cumprimento desta promessa. Quando o povo muitas vezes se desviava, o inimigo vencia. Agora não tem mais jeito. Deus fazia, aleluia, o povo retornar através da sua palavra. Assim é conosco aqui esta tarde. Aleluia. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo de número 3, o versículo de número 16, ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 ele indaga: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Todo aquele que comete o pecado contra o corpo é um pecado de adultério espiritual. Nós somos tabernáculo de Deus. Tudo isso se inclina, o Velho Testamento se inclina para o cumprimento da promessa salvífica de Cristo. Para que se fosse feita uma nova aliança, um novo templo fosse estabelecido. Somente Cristo poderia ser a alicerce. É por isso que a Bíblia diz que Ele é a pedra de esquina, e todo aquele que coloca as suas obras nele, elas prosperam. Assim será semelhante àquele, aleluia, que construiu a sua casa sobre a rocha. Cristo é a base da construção do templo espiritual na minha e na tua vida.
Nós somos o novo tabernáculo. É por isso que ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Quando este tabernáculo se acabar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você entende nesta tarde que o Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus envia o Salomão hoje para construir, para executar um projeto de uma construção espiritual na minha e na tua vida. E este Salomão, nos dias atuais, ele está construindo cada vez mais, alargando as paredes do nosso coração, tirando de dentro do nosso templo toda adoração, toda idolatria que há dentro de nós, toda a idolatria ao orgulho, ao eu. O Espírito Santo de Deus está tirando, usando circunstâncias para que este projeto se cumpra. Aleluia, Jesus. Porque as circunstâncias da vida são como cortinas, que por um momento elas encobrem o grande espetáculo de Deus. Mas quem está por trás desta cortina é Deus. Aleluia, Jesus. Esperando o momento certo para aparecer. É necessário esta dor que tu estás sentindo. É necessário o amadurecimento na tua vida espiritual. Fica de pé nesta tarde. Deus está trabalhando de uma maneira tão tremenda na tua vida. Fecha teus olhos. O Espírito do Senhor começará a passear no meio desta igreja. Aleluia. Eu já sinto Ele comigo aqui em cima. Tu vai começar a sentir Ele aí. Glória a Deus. Talvez tenha uma parede que está faltando ser rebocada neste tempo. Talvez tenha uma brechinha que foi aberta e o inimigo entrou e quer destruir. Talvez o inimigo tenha tentado ruminar, destruir as colunas do templo espiritual da tua vida. Talvez o inimigo está querendo fazer de tudo para acabar com a tua aliança. Mas, Senhor, nesta tarde, nós estamos em tua presença. Espírito Santo, arquiteto dos arquitetos, construtor das nossas vidas. Começa a construir na vida desses jovens, ó Deus, na vida desta igreja. É 25 anos de muita luta, de muito choro, de muito trabalho. Deus, que nesta tarde eleve o sol, tu possa retirar do coração este trauma. Eleve todo trauma. Começa a sarar, Jesus, nesta tarde. Essas doenças na alma, Deus, que nem o pai e nem a mãe sabe nem conhece. Eles procuram, Deus, alguém para desabafar e não encontram. Eles se sentem sozinhos e solitários. Tu quer sair de casa, acabando na cama, mas não sabe para onde ir. Oh, Espírito Santo, aleluia. Vai sarando, Deus. É o psicólogo que está passeando nesta tarde. Diz o Senhor, tu não tem coragem de se abrir com ninguém, mas se abre comigo esta tarde.
Ela masumi neka mandarai, ele olasumi, ele osumi neki pai na somi, lama come neko mirieremasi, decamando miriola era minha sé. Sou consolo nesta tarde para a tua alma. Ergue ao Pai. Correntes estão sendo quebradas nesta tarde para tu, né, Camassé. Todo embaraço, espírito de morte bate em retirada. Todo espírito de depressão, toda angústia, toda tristeza na alma, toda seta diabólica da mídia, do Facebook, toda seta de prostituição, toda seta de adultério, toda seta de fornicação, Deus está construindo um novo tempo. Uma nova aliança Deus vai construindo nesta tarde. Vai soprando, Deus. Vai tomando ela nos teus braços. Vai tomando ele nos teus braços esta tarde. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Tira toda a cinza. Acende de novo o pavio. A amargura, meu Deus, não deixa mais ele te adorar como ele te adorava antes. Tira essa amargura, Deus. Essa tristeza tem roubado, glória a Deus, e o aleluia dele. Deus vai tirando. Tira a lembrança dolorosa. Vai liberando o perdão nessa tarde. Se tu me amas, perdoas, assim diz o Senhor. É tempo de tu perdoar, porque tu já pensou se eu voltasse hoje? É camaço de Mas ele não merece, toda vez ele faz a mesma coisa. Mas quantas vezes eu te perdoo e tu fazes a mesma coisa comigo? As pessoas falham contigo e tu não queres perdoar. Mas quando tu falhas com Deus, tu exige o perdão. É minha solidez. É renovo de conserto esta tarde. É tempo de mudança. Para de ser materialista. Sempre os teus sonhos estão em primeiro lugar. Mas nesta tarde eu venho te lembrar, e o meu é mais importante do que o teu. Era mandar amor pra tu saber que sou eu falando nesta tarde. Eu estou deixando um sinal na tua vida. Recebe esta glória que desce. Recebe. 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 Tu vai começar a receber agora. Reclamações. Recebe renovo. Recebe aliança. Recebe renovo de promessa. Vou cumprir. É um novo tempo que começa na tua história. Decome a serga. Delúria. Chora, porque eu estou enxugando as tuas lágrimas hoje. Ao odre nesta tarde dentro desta igreja. Deus está levando as minhas e as tuas lágrimas.
Até o trono, até o trono, até o trono, até o trono. Vai recebendo esse mistério. Tu que não é batizado, vem pra frente, vem pra frente. Vem que o negócio contigo é no meio, é no meio. É camassubianda larga. Tem coragem hoje. Deus está curando enfermidade também nesta tarde. Quando tu for lá no médico, ele vai fazer novos exames. E ele vai dizer: como é que foi isso? Tu não tem mais nada. Tu crê, se tu crê, recebe. Deus só quer a tua fé neste negócio. A sociedade com ele entra só com a fé, só quer uma fé. Tu não pediu para eu te curar hoje. Recebe a cura. Toda osteoporose, artrite reumatoide, doença no fígado, no pulmão, vai recebendo agora. No coração, toda veia entupida, doença no cérebro, toda dor de cabeça crônica, toda alergia crônica, vai recebendo essa cura aí agora. Tem um anjo passeando com uma bandeja nesta tarde. Ele vai entregar a você o que você está precisando. Eu vejo uma tesoura e uma linha e uma agulha. Deus vai fazer uma cirurgia hoje na tua vida. É milagre, é tarde de milagre. Começa a vir, não tem vergonha, não tem vergonha, vem, 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 vem. Há uma labareda de fogo no meio desta igreja. O Espírito do Senhor que se revelou a Moisés está se revelando a nós também. Vai ser grande a fila do agradecimento. Esse círculo de oração não vai dar para quem queira para agradecer. Deus está deixando algo na tua vida. É tarde de sinal. Tu que não falava em mistério, começa a falar. Nada te impede, não tem nenhum impedimento nesta tarde. O véu foi rasgado, o nosso Cristo vive. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado agora. O véu foi rasgado agora. Agora. A declamação é muito forte, Deus. Deus está visitando o pâncreas nesta tarde. Recome assobiando. Vai começar a subir caroço na tua vida a partir desse dia. Deus viu o teu desespero, viu? E é por causa do teu desespero que Ele está mudando, intervindo a história. Recebe de Deus. Recebe graça. Leva força. Leva força para tu continuar mais 25 anos. A tua história não acaba aqui. Há um novo começo de Deus na tua história hoje. Vai adorando, vai glorificando. Vai glorificando, vai glorificando. Vai exaltando. Vai exaltando, vai exaltando. É tu e Ele nesta tarde. A unção do tremendo do Jireh está aqui. Deus está limpando toda a era da minha e da tua vida. Nada pode te condenar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Correntes estão quebradas. Eu estou ouvindo barulho de cadeado sendo quebrado nesta tarde. Parece que tua vida não ia para frente nem para trás, mas Deus vai começar a fazer as coisas da frente. Todo linhaço Deus está fazendo assim, ó. Mudando. Recebe essa unção de Deus. É o mesmo vento do Espírito sobre o vale de ossos secos.
O vento do Senhor sopra sobre a tua existência. Calai a sombra. Deus está ressuscitando os teus sonhos, a tua comunhão, a tua vida, aquela intimidade que tu tinha na madrugada, aquele desejo de orar, de jejuar. Olha ele levantando de novo. Deus está te levantando hoje. Essas pessoas que estão de joelho aqui na frente, elas estão vestidas de uma farda de exército. Deus está levantando estes para uma luta que Ele garantirá a vitória. Há uma unção que desce sobre a vida de vós. Havia uma necessidade hoje, mas Deus está visitando as vossas vidas. E diz o Senhor, a partir de hoje será diferente. Deus está deixando uma marca na vossa vida. Como a sarga é um sinal. Porque o inimigo pediu para se andar convosco. Mas Deus está hoje repreendendo este negócio e firmando os vossos pés e levantando as vossas cabeças. Igreja militante, o Senhor conta comigo e conta contigo para a aliança que nos foi proposta. Elene a súbia, guarde com zelo as palavras do teu Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. O nosso pastor, nosso irmão, ele nos permite fazer uma oração nesta tarde para quem quiser, aleluia, ser batizado, ser renovado, aleluia. Ainda neste mesmo Espírito, ainda nesta mesma comunhão, fica ligado. Se desliga da terra. Fica ligado no céu. É tu e Deus essa tarde. Não tem vergonha nem de quem está na tua direita, nem quem está na tua esquerda. Tu tem liberdade para adorar o teu Deus. Nesta tarde não há limites para o que Deus pode fazer na tua vida. Tu tem carta branca, enérgia para adorar ao teu Deus. Senhor, é esta unção que ainda continua nesta igreja. Que o Senhor comece, Deus, confirmando a partir de hoje. A partir deste dia, Senhor, tu comece confirmando este negócio na vida destes. Pai, que a tua glória, que a promessa que tu fizeste seja, Senhor, hoje confirmada, seja selada. Nenhuma incredulidade, Deus, nenhuma falta de fé vai conseguir roubar, vai conseguir tirar o que tu tem nesta tarde com esta igreja. Satanás, Senhor, está furioso porque o que tu fizeste, está fazendo nesta tarde é tão grande. Ai, Deus, subir que adoro o Espírito de Deus, Espírito Santo. Vai tocando, Deus. Espírito Santo de Deus vai tocando. Comece a tocar, Senhor, nesta tarde diferente. Desça com aquela bolinha de luz e comece a tocar, Senhor, na cabeça deste jovem agora, como símbolo do teu Espírito. Assim como o símbolo do teu Espírito veio como aquela pomba branca e pousou sobre Jesus. Que o teu Espírito comece a pousar nesta tarde. Ele está procurando lugar. Se tu der lugar hoje, Deus vai começar a batizar.
Começa a dar lugar. Vai dando lugar aí, porque o Espírito Santo quer te batizar hoje. Jesus vai tocando nele agora. Vai renovando. Vai enchendo. Enche. Enche. Vai enchendo. Faz esse vaso transbordar hoje. Vai transbordando, Senhor, ele no teu espírito. Vai enchendo ele de coragem e ousadia para pregar a tua palavra, para cantar para ti. Ele já está se quebrantando. Ela já está se quebrantando. Meu Deus, que coisa linda é esta que tu estás fazendo nesta tarde. Receba línguas de fogo sobre a tua vida. Receba o dom de línguas, dom de profecia. Recebe o dom da palavra, o dom do louvor. Deus vai distribuindo esta tarde sobre esta igreja. É na maçomini, anamini come assuminemai. Aramundi camandi ofensiemi. Alamor de assuminai orcastel. Anamassori de amendecai oseri. Anami que eu subinei ao minha chove. Arabi assubica se derrama. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, sem medidas. Derrama, Senhor, porque hoje a graça é derramada. A tua palavra diz, Senhor, que a tua graça foi derramada e revelada a todos os homens. Nós acreditamos na tua ressurreição. Nós acreditamos que tu estás vivo. Nós acreditamos que foi tu, ó Pai, que mandaste o Espírito Santo para tomar de conta da tua igreja. E como sinal, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, batiza nesta tarde. Começa a enrolar a língua de crente para falar em mistério contigo nesta tarde. Satanás vai ficar furioso, meu Deus, quando for ouvir a oração dele e não conseguir entender o que é que ele está falando. Começa a derramar sobre ele, meu Pai, para ele cantar hinos espirituais. Enche teu vaso. Eu não tenho nada, Jesus. Quem mais precisa ser cheio nesta tarde sou eu. Enche as nossas vidas, Senhor. Os dias são tão maus. O inimigo quer roubar a nossa aliança, Deus. O inimigo quer roubar o nosso conserto, mas não deixa, Deus. Nos enche nesta tarde do teu Espírito. Batiza, Jesus, com teu Espírito Santo e com fogo. Que ela sinta o toque do teu Espírito agora. Que ele sinta o toque do teu Espírito agora. Confirma, Deus, este negócio na vida dele. Confirma, Deus, este negócio na vida dela agora. Vai batizando, Jesus. Vai renovando aquele mistério, Deus. Vai entregando o mistério nesta tarde a crente. Aleluia, Espírito de Deus. Nós te invocamos nesta tarde.
Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. É hoje, Deus, o dia. Eu creio, ó Pai, que é hoje o dia em que Tu escolheu. O que te impede, Espírito Santo? O que te impede de tomar ela e tomar ele para ti? Vai trabalhando no nosso